Famílias educadores, muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre sua criança interior em ação. E a live de hoje é a live de lançamento do curso que eu e a Clarissa temos na Escola da Educação Positiva, que já tem mais de, acho que 7, 8 turmas, que é o caminho de conexão com a criança interior. Eu vou adicionar a Clarissa aqui e a gente já vai começar. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Quem está assistindo essa live na gravação pode passar para frente. A gente vai dar boa noite para todo mundo que está chegando aqui. Oi, Clá, boa noite, tudo bem? Ei, Flávia, oi pessoal, boa noite, sejam Boa bem-vindos. noite. Clá, já vou começar aqui fixando o comentário e já avisando a todo mundo que está chegando aqui que a gente fez há poucos dias, quarta-feira, segunda. Segunda-feira de manhã, eu e a Clarissa fizemos uma live explicando o básico de uma forma bem, vamos dizer assim, objetiva, eu acho que a gente pode dizer, né, Clara? O que é criança interior? Essa live está salva. Foi uma live de quase 45 minutos explicando para vocês o que é. Vocês já ouvem falar o que é criança interior? Está salvo no meu YouTube, né? No YouTube da escola também, não lembro, mas está no meu YouTube. Só dá uma olhadinha lá. Mas hoje eu e a Clarissa, a gente vai dar uma pinceladinha para quem não assistiu, tá? A gente vai dar uma pinceladinha, a Clá fala de uma forma linda, já vai explicar para vocês. Mas a nossa intenção hoje é que a Clarissa fez lindamente, ela dividiu pra gente um roteirinho da live, bem organizadinhas. O que é criança interior, então vocês vão ter de forma completa o vídeo, nós vamos resumir hoje. Como que essa criança interior, que é a criança que você foi, se manifesta hoje, tem várias formas, N formas. Mas a gente listou algumas padrões para que a gente comece a conversar sobre isso com vocês e para que vocês comecem a se identificar. Então a gente vai hoje vai clarear muita coisa sobre dinâmicas de comportamento aprendidas que vocês vão entender muito hoje. E daí para encerrar essa live, então fiquem até o final, a gente vai falar de como se libertar isso, reconhecer os movimentos, assumir as responsabilidades, como que a gente pode maternar a nossa criança interior e lógico, vamos fazer o convite para quem quiser passar um mês comigo com a Clarissa, na realidade são 21 dias, mas começa de agora, Clarissa, até lá, como a gente vai estar falando sobre esse tema, dá praticamente um mês, porque a gente vai continuar, quarta-feira que vem, vamos tentar fazer mais uma live, que daí, dia 7, começa o caminho de conexão com a criança interior. Então, claro, bem resumidamente, assim, né? Como que a gente explicou em 45 minutos na outra live, como que a gente poderia definir, você sente assim, o que seria criança interior para quem não assistiu a outra live e está chegando agora? Tá, então vou usar uma expressão que eu usei na outra live, que eu acho que ela organiza o nosso entendimento sobre criança interior, assim, que se eu fosse resumir em uma frase, seria a guardiã do nosso campo emocional, né? Que quando a gente era bebezinhos, né? E a gente ainda não tinha neocórtex e a gente dependia totalmente dos nossos cuidadores. A gente estava profundamente conectado com o nosso corpo, com o que ele nos sinalizava que a gente necessitava. E a gente confiava, né? Pedia e confiava que o atendimento dessas necessidades iam ser atendidos, né? Cada vez que uma necessidade lá atrás, na nossa infância, ela não foi atendida, né? Ela não foi sentida pelos adultos que nos acompanhavam, principalmente, né? Esses cuidadores primários, mãe, pai. Então, assim, que ela não foi sentida e atendida, essa criança, né, esse corpinho, ele entende que não é seguro mostrar isso, que não é seguro expressar, porque cada vez que eu expresso, que eu trago à tona isso desorganiza esses adultos, isso faz com que esses adultos retirem a energia afetiva, isso faz com que esses adultos me punam, me castiguem, enfim, qualquer necessidade que a gente teve que não foi atendida, de certa forma, a gente foi aprendendo a invisibilizar, a abrir mão delas. Então, né, tudo isso não desapareceu.
isso, né, que fazia parte da nossa possibilidade de viver mais alinhado ao nosso corpo, de viver ainda nessa confiança, nessa presença, né, toda essa potência que o ser humano, na sua essência, ele chega aqui, de certa forma, a gente foi aprendendo a abrir mão de muitas dessas possibilidades, de muitos dos nossos dons, talentos, recursos, de muita energia vital, por falta de atendimento de necessidades básicas. E necessidades básicas não é só ser alimentado, tá ali quentinho, né? Não, a gente está falando de necessidades emocionais também, de estar próximo constantemente de corpo de mãe, de ser tocado, de ser sentido, de ser corregulado constantemente emocionalmente, porque a criança ela não tem condição de se regular sozinha. Então, cada vez que ela pedia e algo não era atendido, ela era ignorada, ela foi aprendendo a abrir mão. E isso que a gente abrir mão segue inconsciente guiando o nosso comportamento hoje. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre tudo que a gente aprendeu a abrir mão, que nos ajudou a formar a minha visão de mundo, a visão de mim mesma, como eu me relaciono. Todos esses padrões, eles são, de certa forma, compreendidos a partir dessa minha experiência primária na infância, né, Flávia? E é muito lindo, gente, quando a gente observa isso dessa forma e saber e afirmar com toda certeza, né, Clá? Todos nós temos uma criança interior ferida. Então, quando a gente começa a aprender o que nós vamos dar para vocês hoje aqui, que é identificar algumas coisas, mesmo que seja o início de uma caminhada, uma coisa superficial, a gente começa a fazer um trabalho de responsabilidade. Porque, querendo ou não, todos nós fomos criados e educados numa educação tradicional pautado na obediência. Então, como a gente foi muito obediente, sempre nos trataram como inferiores submissos. Como inferior e submisso, eu sempre respondia a alguém. Agora, como adulto, Clarissa, como assim? Eu sou responsável pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelo que eu faço? Mas foi você que fez isso comigo, você que me desequilibrou, você que me deixa com raiva. Então, é importante a gente entender hoje que a gente... Sabe aquela frase muito costumeira, para falar de uma forma mais grossa ainda, que a gente vê nas redes sociais frequentemente, que é: quando você violenta uma criança, ela não deixa de amar você. Ela deixa de se amar. Então, aqui, eu quero que você escute. Inclusive, claro, pessoal, eu vou dizer para todos vocês que eu vou me autorizar aqui a desativar os comentários para vocês... Cadê? Desativar comentários. Para vocês se concentrarem bem na gente. Porque, claro, em vez de ficar escrevendo, vocês tentem internalizar muito do que eu e a Clara vamos falar para vocês hoje, porque eu não tenho dúvidas que em algum lugar vai mexer. E de antemão eu já aviso: pegou, doeu, abraça. Pega, meu amor, que é teu. Sabe? Se você se identificar com algum padrão de comportamento que a gente vai falar aqui, isso, eu tenho isso, eu me vejo assim, eu queria dizer uma coisa que vai ser meta nossa para essa turma do caminho de conexão para a criança interior. Para de lutar e para tentar ser melhor, para tentar não sei o quê, e começa a acolher. Para de negar o que tu sente e comece a integrar. Essa turma vai ser porreta, porque a gente vai entregar todo o caminho de conexão já olhando para o lugar. Então, claro, eu queria começar aqui dizendo para eles que a gente, como a gente se vê, como a gente se percebe no mundo, como eu vejo o mundo, eu vi tudo isso até através dos olhos da minha figura primal, da minha figura maternante. Como falavam sobre mim? E aí, eu quero deixar bem claro para vocês. Uma criança, eu quero que agora vocês façam um exercício comigo e com a Clá de não pensar nos filhos de vocês. Só por esse momento. Em tentar pensar na criança que vocês foram. Porque a criança que vocês foram ainda está presente aqui. A criança maravilha, a criança espontânea, a criança verdadeira, a criança confiante, a criança amorosa, a criança que chega ao mundo compassiva,
e olhando como o mundo é bom. E é isso que ela espera. Nem todos nós tivemos essa loteria, sorte. Eu digo que a maioria, os que acham que estão nessa loteria, talvez não tenham realmente registrado o que é a violência estrutural da nossa cultura pela criança. Vejam, não estamos falando de papai e mamãe, né? Claro. É todo de uma estrutura educacional. Então, gente, a gente listou algumas coisas aqui. Essa criança que vocês foram confiante, amorosa, gente, minhas cachorras estão a mil, vocês estão ouvindo? Vou tentar aqui, ó. Amorosa, quando ela expressava a sua verdade, a sua essência, muitas vezes, ou imensa maioria ela sentia que essa expressão de raiva, essa expressão de medo, essa expressão de tristeza, essa expressão de alegria incomodava o entorno. Como a gente já falou na outra aula, para de fazer barulho, Clarissa, vai brincar lá fora, agora eu tô assistindo o jornal. Ou, não tá com medo não. Olha teu tamanho. Tá na hora de dormir. Vai, durma, para de mexer o saco. Você não tem raiva da tua irmã, não. Você ama a tua irmã. Então, a gente não podia expressar tristeza, não podia expressar raiva. Nossos pais não fizeram isso por mal. Eles fizeram o que eles conseguiram ainda dar um pouquinho. Alguns deram um pouquinho melhor do que receberam. E a nossa função, olhando para a criança interior, é como eu posso acolher tudo o que aconteceu na minha infância para poder registrar o que eu tive que fazer com o que fizeram de mim. Eu acho que essa é a chave, claro. Que é o que nós vamos trazer hoje. Porque o que acontece? A forma com que eu me vejo e tudo que eu esperava de mamãe, às vezes, agora está nos meus colegas de trabalho, agora está no meu marido, às vezes, e muito terrível, quando está nos próprios filhos. E talvez você tenha 50 anos, está nos ouvindo, e ainda está esperando o papai e mamãe te dar o que não te deram quando você era um bebezinho bonitinho. Amor, agora você é barbudo, você fala um monte de coisa, agora você não vai receber. Então é importante a gente entender que esse ciclo vai quebrar quando a gente reconhecer. E hoje? Hoje a gente listou assim. Você ou muitas pessoas se veem muito autocentradas. Quem disser assim, não sou autocentrado. É, meu amor. Nossa sociedade é adultocêntrica. É totalmente centrada nas necessidades dos adultos. Não, eu tenho que ensinar. Peraí. Antes de você ensinar algo, o que tua criança está sentindo? Não, peraí, mas eu estou sentindo. Mas não é sobre você nesse momento. Agora é sobre acolher ela. Percebam, nós somos autocentrados, egoístas, arrogantes. Acreditamos que tudo é sobre nós. Tudo é sobre si mesmo. Como a minha realidade foi muito ignorada lá na infância, eu só vejo a mim mesmo. E como eu nunca fui visto, como eu consigo ver o outro? Quem aqui conhece alguém assim? Ou quem aqui consegue ter muita honestidade e assumir para si mesmo: eu sou assim frequentemente? Eu sinto, Flávia, assim, né, trazendo um exemplo muito prático, porque às vezes, né, não é que eu sou arrogante, né? Às vezes as pessoas escutam, gente, não é que eu sou arrogante, egoísta, autocentrado o tempo inteiro. Mas se a gente vai percebendo, né, isso vai aparecendo de uma forma muito sutil. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. O portão eletrônico aqui de casa estragou. Então, de manhã, apressada para sair, né, tinha que deixar os meninos na escola e voltar, eu desci, eu parei, né? Aí alguém tinha que descer para abrir o portão. Eu pedi para o João, meu filho, ele falou: mãe, tô calçando tênis. Ele ainda estava amarrando, vestindo o tênis dentro do carro. Aí eu desci brava, né? Aí eu falei com o Lucas estava ainda comendo, tomando café dentro do carro, comendo o pão dele para ir para a escola. Aí eu desci puta para abrir o portão, tipo assim, eu tô dirigindo para levar, pensando principalmente no meu mais velho, que tem 14 anos, para levar esse marmanjo, isso minha mente, eu não falei isso, mas para levar esse marmanjo na escola, ele podia ir de bicicleta, ele podia não sei o quê, nem para descer para abrir o portão, porque
Então, quando a gente começa, né, a descortinar e perceber essa forma como a nossa criança interior ela se manifesta e ela se coloca entre eu e o meu filho, porque é isso que a gente está falando, né? Como que essa criança se manifesta hoje na nossa vida? Eu percebi claramente isso, mas na hora era quase que impossível parar esse discurso. Como assim? Eu abri aquele portão com uma raiva, aí entrei dentro do carro, aí tirei o carro, aí desci de novo para fechar. Falei, pelo amor de Deus, não é possível. Ainda cheguei, entrei dentro do carro e ela saiu. Eu não consegui segurar ela, ainda saiu e falei com eles. Falei assim, pelo amor de Deus, gente, como assim que vocês não podem ajudar? Eu acordei. E aí, né, na minha mente vem todo um discurso. Aí eu fico em silêncio. Mas a minha criança ferida tá aqui falando. Eu acordei mais cedo, fiz café para eles, acordei isso, nananana, e eles não podem descer para abrir o portão? Vocês estão entendendo como que é sutil essa manifestação? E quando ela vem, olha, isso é ser autocentrada. É eu não conseguir ver que essas crianças ainda estão num ritmo mais lento, que eles estavam acordando, que um estava tomando café, já tinha tirado o tênis, porque ele senta com o pé em cima do banco, o outro estava amarrando o tênis ali com calma, meio acordando, e eu já estava no 220 pensando, o que que me custava? É. Né? Então, assim, é um exemplo pequeno de como que em vários momentos essa criança vem e a gente, nesse movimento, perde a capacidade, né? Porque é um processo que acontece no nosso sistema nervoso, que é isso tudo que foi reprimido lá atrás que a gente está falando, é como se situações que a gente vai vivendo hoje, encontros que a gente vai vivendo hoje, vão acessar uma dor primária. Sabe, me faltou tanto, foi tão difícil ser acompanhada, agora eu tenho que acompanhar dessa forma. Né? Não é possível, eu tenho que fazer isso. Eu quase que me sinto abusada de ter que doar algumas coisas, de ter que fazer. Não porque essas crianças estão abusando de fato, mas porque isso remete à minha dor primária. Né? É como se tivesse uma Claricinha de 5 aninhos dizendo assim: ok, olha o que eu fiz, X, Y, Z, e vocês não podem fazer tal coisa por mim? É isso, tipo, é eu primeiro, vocês depois. E se a gente rebobina mais essa fita, Clarissa, a gente começa a olhar de forma mais ampla e diz assim: mas espera aí, eu podia ter, todos podiam ter acordado mais cedo, a gente podia ter outro ritmo, mas também me favorece, né? E outro exemplo, claro, que foi muito lindo que aconteceu hoje comigo, um exemplo, no restaurante. É, vamos dividir o prato. Vamos dividir o prato. Aí, comeu tudo. Quero mais um. Tava duas crianças, né? Quero mais um. Aí a minha amiga falou assim: eu não acho justo pegar mais um prato para cada uma. Eu falei, amiga, mas olha só, se a gente rebobinar essa fita e não colocar o que a gente pensa nesse momento, foi a gente que ofereceu que elas dividissem o prato. E aí, elas ficaram com mais fome. Aí eu falei, mas por que não dar mais um prato para cada uma? Porque eu quero que ela escute o corpinho dela. Eu quero ensinar ela que ela tem que escutar o corpinho dela. Mas ela está escutando o corpinho dela, por isso ela está pedindo mais um. E aí, escutando o corpinho dela, elas querem comer coisas diferentes para continuar comendo. Só que a gente vê, claro, como crianças, como se fossem os 5 últimos minutos do filme. Se a gente rebobinar mais, tem tudo isso. Então, assim, um outro exemplo que é muito frequente tanto no nosso trabalho, claro. O meu marido não concorda com educação positiva. Ele acha que é balela. Peraí, como assim? Por que é balela? Mas ele estudou o que sobre desenvolvimento humano? Não, ele acha. Ele acha isso baseado no quê? Não, no que ele acha. Então, pelo simples fato dele achar, eu já me coloco também no lugar de que eu tenho direito, como eu fui ferido na infância, agora de ferir. E isso, gente, não é racional, é totalmente inconsciente. E talvez se a gente olhe para esse homem de forma compassiva e diz, eu entendo. Eu entendo que frente a uma criança, a gente se vê quase que impotente de não saber como agir, se tirar de nós violência, castigo, punição, opressão, grito, chantagem, manipulação, se tirar tudo isso, eu não sei o que fazer. E aí a gente se sente impotente. E aí fala muito mais sobre a nossa impotência, não tem nada a ver com as crianças. Eu vejo você, eu também me sinto impotente, mas eu acho que nossas crianças não merecem o que a gente viveu.
E aí, quando eu consigo olhar para o meu marido de forma compassiva e me respeito, porque aí tem uma outra ferida que nós já vamos falar, né? Uma outra criança interior aqui presente, que é se eu me respeito e eu me vejo com dignidade, eu digo, ok, Clarissa, e você não vai bater no nosso filho assim. E você não vai tratar nossas crianças assim. E por favor, Clá, se em algum momento eu estiver violentando as crianças ou agredindo, você não permita, porque aqui em casa a gente não vai viver isso. Olha para o teu relacionamento com os teus pais, olha para o meu relacionamento com os meus pais. A gente tem um relacionamento superficial, eles nos respeitam, é a mesma coisa que a gente vai construir com os nossos filhos? Obediência, submissão, castigo, humilhação. Aí, quando eles forem adolescentes, eles ficam dentro do quarto e não querem nunca mais falar com a gente e a gente vai colher tudo que a gente plantou na infância. E aí, tem N exemplos, mas esse eu acho que é um exemplo muito frequente. Né, claro? Um exemplo muito frequente mesmo. E o que você deu é fantástico. E essa coisa de como, se a gente parar para pensar qual é a nossa intenção do que a gente quer ensinar, o nosso sentir invade. E se torna mais importante do que o da criança. Quem aqui que não faz isso, gente? A Cláudia é um exemplo dela de hoje de manhã. Eu acabei de dar um exemplo meu de hoje de meio-dia. Eu que eu vivi com uma amigona minha. E vocês sabem quantas pessoas já ouviram os homens dizer que não concordam com a educação positiva? Porque aí talvez entre uma arrogância que é simplesmente uma defesa. Por quê? Não posso mostrar minha verdade. Qual é a verdade? Que eu sou impotente, porque impotente eu não digo assim, estou na minha arrogância pelo simples fato do que o que eu acho é suficiente, mas você acha? Aí não tem argumentação. E eu digo uma coisa para vocês, crianças interiores feridas que ficam de frente com um opressor aqui, que fica desse jeito, e às vezes o que é um espelho dos próprios pais de vocês, né? Alguém que a gente casa geralmente é bem parecido. E aí, o que acaba acontecendo aqui? A gente acha que eles só são o problema. E o meu convite da Clarice é para olhar para vocês. Porque isso, né, Flávia, isso que você está falando dessa pessoa que se coloca nesse lugar de dependente emocional, de vítima, faz um drama, é um outro ponto, é uma outra forma dessa criança interior ferida se manifestar, né? O fato de eu não me posicionar e bancar e falar assim, olha, não, você não vai tratar os nossos filhos assim. E me posicionar como adulta e defender as crianças e colocar ali o que eu penso, né? De certa forma, eu também colho benefícios, porque esse outro está sempre resolvendo, esse outro está sempre dando o ritmo da relação, esse outro está sempre decidindo, e eu fico, entre aspas, naquela postura de eu não tenho como sair daqui, coitada de mim. Né? Eu sou vítima, é uma postura, né, infantil, obviamente, né, que a gente está falando, né, mas é assim, eu dependo disso, eu não tenho, eu estou de mãos e pés atadas, porque ele é o pai, porque ele faz assim, porque ele vai gritar, ele vai se tornar mais violento, e a gente não coloca os nossos limites, a gente não coloca as nossas necessidades e principalmente a gente está de costas para quem depende da gente. E a gente segue ali dependendo, né, dessa aprovação. Não, porque eu casei, eu tenho que continuar casada. Ah, porque, não, essa pessoa a gente tem um acordo, então eu tenho que continuar fiel a esse acordo. Eu coloco de novo também, né, a minha necessidade na frente dos meus filhos. Que é receber isso. E, claro, olha um exemplo disso. Imaginem vocês todos que a Clarice é essa pessoa que é o segundo exemplo que a gente trouxe para vocês, que é dependente emocional, que se coloca como vítima. E a Clarissa fala para mim, tá? Imagina esse diálogo entre nós duas. Flávia, o meu marido não concorda com a educação positiva. E ele quer castigar as crianças e quer fazer isso, eu devolvo para a Clarissa. E você fala o quê? Então vai lá, meu amor, vai lá se informar. Vai lá ler. Argumente, acolhe essa menininha morrendo de medo do próprio marido. Você tem medo do teu marido, Clara? Eu? Não. Ele é até bom. As pessoas falam assim pra mim, não, meu marido é fantástico. Então por que você não fala qual é a tua verdade? Se ele é fantástico, se o teu marido é fantástico mesmo, então muito provavelmente ele te vê, ele te respeita. E você se respeita? Então pare de gastar energia querendo que eu vá lá e convença teu marido, porque daí você fica no papel de vítima e não precisa se mexer, ir lá estudar, ir lá ler, ir lá enfrentar os teus medos aqui de será que ele vai deixar de me amar se eu falar a verdade para ele? Porque às vezes tá aí, né, Clara? Com certeza. Porque o que acontecia talvez com essa menininha, geralmente são as boazinhas.
as menininhas boazinhas, as obedientes, as crianças que vocês adoram construir aí, quando elas crescem, elas não têm voz. E aí elas às vezes se vitimizam tanto, e aí elas sempre têm que buscar alguém. Sabe por quê? Porque quando essa menina aqui, ela dizia, não, Clarissa, eu entendo que você pensa assim, eu respeito. Sabe, eu já pensei assim também, mas aqui em casa eu não posso permitir que você faça assim com as crianças. Sabe por que que às vezes a maioria de vocês não consegue fazer isso com os maridos? Porque quando você olhava para tua mãe e dizia, não, mamãe, não fala comigo assim, a tua sensação é que você ia morrer, que você ia ser punida, que você ia castigada. E então, isso se não tem um monte de gente aqui que a mãe não ficava 3 dias sem falar com elas. Então, o que acontece? Você tirou a mamãe e colocou no lugar do marido. E aí você tem medo da mamãe projetada no seu marido. É muito frequente isso, claro. Muito Isso, frequente. gente, é muito interessante, assim, porque é como se a dinâmica que a gente estabelece, né? A forma como eu começo a compreender como eu sou, como as relações funcionam, como esse mundo funciona, né? Ela é dada lá nesse início da vida, como a gente falou, né? A gente aprende a ver o mundo de uma maneira que provavelmente é muito distante da realidade que a gente experimentava de fato, né? A gente aprende a ver o mundo a partir do tanto que esses adultos conseguiram nomear para a gente sobre o que a gente estava experimentando, né? Tem um livro fantástico que explica isso que eu estou trazendo aqui de uma forma muito profunda, que é O Poder do Discurso Materno, né? Que fala sobre como que essa voz, né, a forma como os outros viam, o tanto que eles conseguiram atender, isso molda a nossa percepção de quem a gente é. E muitas vezes isso é distante, de quilômetros de distância de todos os potenciais, de toda a nossa totalidade. Mas a partir desse pouquinho que eu me tornei, né, que me disseram, que eu comecei a acreditar que eu sou, eu vou, né, me movimentar, e nesse movimento das minhas relações na vida adulta, de novo, né? Eu vou tocar, desculpa, Saúde. eu vou tocar pessoas que vão acessar essas feridas e a gente vai criar dinâmicas muito parecidas às dinâmicas que a gente experimentava lá atrás. Então, quando a Flávia fala isso, né, desse marido que eu coloco ele no lugar de mamãe, provavelmente a dinâmica que eu estabeleço com meu companheiro já me traz indícios claros de como eram as dinâmicas, às vezes não necessariamente com a minha mãe, mas as dinâmicas que existiam nessa casa, mas muito provável que seja a dinâmica estabelecida com a mãe ou quem tinha esse discurso, né? Quem exercia essa função materna, porque pode ser outra pessoa, às vezes não era minha mãe que me criou, que me cuidou. Né? E quando a Então, gente, no caminho de conexão, amplia esse olhar para a nossa infância, claro, eu consigo ver que automaticamente e inconscientemente eu busco algo similar dessa dinâmica vivida na infância em quase todas as outras minhas relações. Eu para vejo quê? nitidamente na minha vida. E para quê, né, Flávia? Assim, então tá, eu encontro dinâmicas parecidas. Para quê, gente? Para que a gente possa evoluir, porque agora, como adulto, eu não sou mais aquela criança que dependia de mamãe e que tinha que me calar e que pensava que ia morrer. E verdadeiramente ia, porque eu dependia da minha mãe, eu dependia desses adultos, eu não tinha como fazer, não tinha como pegar minhas malas e ir embora dessa casa. Mas hoje a gente pode tomar consciência dos padrões, e é esse o nosso intuito, e fazer escolhas diferentes É muito das que lindo, eu porque daí a fiz lá gente atrás. Aí a gente começa a entender, por exemplo, nossa, é verdade, olha só, aquela pessoa sempre faz isso, aquela pessoa tem aquele tal padrão. Em vez de olhar para a pessoa como um problema, como geralmente é um padrão social, é olhar para a criança como um problema, qual que está por trás de tudo isso? Né? Então a gente começa a olhar, por exemplo, para o outro exemplo, claro, que é essas pessoas explosivas, reativas, agressivas, né, que abusam de poder, que é um resultado muito direto de uma raiva muito reprimida, porque não pode ter raiva da mamãe. Não pode expressar a tua raiva, porque esses dias eu achei muito bonitinho que uma aluna minha falou assim, a minha filha falou, eu te odeio, mamãe.
Aí eu pedi pra ela se você acha que ela te odeia ou odeia o que você fez, ou odeia o que aconteceu. Daí ela começou a pensar, né? Porque geralmente a criança interior ferida leva como, ai, me odeia, Deus já me vitimiza, o que que eu fiz? Porque eu tento, faço tudo por essa menina, e daí começa todo aquele blá, 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 né? E a questão é assim, então olha para tua filha e fala, filha, olha para a mamãe e diz, eu tô com raiva de você. Uma emoção não machuca a outra pessoa. Tá tudo bem a tua filha ter raiva de mim. Ai, mas ela vai falar que tem raiva de mim? Sim, porque é exatamente isso que ela tá sentindo. Ela tá com raiva de você porque você não deixou X, Y e Z. E você olha pra ela e diz: tá tudo bem você ter raiva da mamãe. A mamãe te ama igual e tô aqui pra te ajudar a passar por isso. E eu não vou poder permitir tal coisa. E tô aqui pra você. Porque o que acontecia é que se a gente expressava raiva, ah, é? Então é assim, vai, vai, vai. Quando eu morrer, você vai me dar valor. Aquela padrão, né? Vou te Se dar eu um tô... motivo para você ficar com raiva. Vou te dar um motivo melhor, então. É, né? Já começa essa manipulação, esse joguinho de relacionamento raso, que não olha para a verdade do outro, que não se conecta na verdade do outro, porque muito frequentemente vocês chegam até nós, educadoras parentais, e vocês falam assim: eu não tenho paciência, eu vou explodindo, eu vou tudo isso. Isso vem de uma falta. Foi muito, não é uma falta de paciência, é uma falta de conexão com você mesma, com a tua história, com a tua verdade de ter intimidade emocional com você mesmo e saber o que acontece no teu corpo quando você tem raiva. Como você identifica isso, né? Porque a gente cresceu com uma raiva tão reprimida que hoje se transforma num movimento totalmente desproporcional e em cima de quem não te feriu. Exato. Quem aqui, ó, bota um coraçãozinho para nós. A gente já vai abrir O chat. os comentários para vocês, mas também indo para um próximo. Então, a gente já falou aqui dos que são autocentrados, egoístas, arrogantes, dos dependentes emocionais, vítima, dramáticos. A gente falou sobre tudo isso, a gente foi listando, tá? Aí a gente falou sobre essa questão dos reativos, autoritários, os que adoram abusar de poder, né? O que eu preciso estar aqui em cima porque eu não posso me vulnerabilizar. E aí vem o próximo. Por quê? Porque no fundinho eu sou inseguro ou insegura. E veja, tem alguma controladora aqui? Perfeccionista? Tem alguma manipuladora? Nossa, claro, eu lembro quando eu comecei a estudar tudo isso, como a chantagem e a manipulação saía assim de mim. Coisa assim, filha, não, se pegar isso aqui não vai. Ah, não, isso a mamãe não vai deixar, porque daí a mamãe vai ficar. Nossa, saía tão fácil de mim isso, sabe? Tanto que eu ensinei para Catarina quando ela tinha uns 2 aninhos, filha, sabe isso que a mamãe acabou de falar? Isso chama chantagem. Se a mamãe falar, se você não fazer isso, você não ganha aquilo, você olha para a mamãe e fala, mamãe, isso é chantagem. E a mamãe vai reconhecer. Não é responsabilidade tua sinalizar, mas saiba que isso é chantagem. Era tão bonitinho. E até hoje a Catarina, se ela identifica, até para os amiguinhos, ela fala, isso aí é cheiro de chantagem, isso não é legal entre as pessoas. Tão bonitinho, né? É um ciclo se quebrando, mas o ciclo se quebrou muito antes lá em mim de eu acolher o quanto chantagear alguém para obter o que eu queria. E veja, uma chantagem, e agora eu vou fazer uma provocação, que rolou polêmica há pouco tempo. Ai, Clarice, eu adoro quando você manda áudio para mim. Você é uma amiga tão, tão, tão querida. Olha como você tá linda. Ai, esse teu cabelo, Clarice, eu adoro isso. A gente acha que o elogio, e eu elogiando aqui a Clarissa, dessa forma, é uma coisa tipo, gente, é pura manipulação. Se eu sou carente e quero que a Clarissa fique me mandando mais áudio, que ela me ligue mais e que ela fale comigo, eu não vou falar sobre algo que eu vejo na Clarissa, sobre a Clarissa. Eu não me disponibilizo para a Clarissa. Eu estou fazendo aquilo, elogiando para obter o que eu quero mais. Não soa como manipulação para você isso? Eu vou elogiar o meu filho que faz um monte de tarefa para ele fazer sempre mais. É chantagem, manipulação. Pura, né, Clã?
Com certeza, né? Isso a gente vai observar o tempo inteiro, né? Assim, pequenas e como que, né, Flávia, na minha experiência aqui, como que é até cruel, assim, mas como que é fácil, entre aspas, a gente manipular uma criança pequena. A gente, como que isso, assim, isso tá na nossa forma, assim, tá tão intrínseco, assim, né? Tá tão arraigado na nossa forma de falar, de se relacionar, né? Essa condicionalidade, o tempo inteiro colocando condições para a gente se relacionar, para que o outro me veja, porque a gente não tem clareza das nossas E necessidades. mais que isso, claro, porque a criança, a gente sabe, no fundinho a gente sabe, que Ela defende. ela vai fazer de tudo para nos agradar. A minha Sim, filha, eu estava conversando hoje, falei assim, não, e eu desfraudei a Catarina, tá? Eu lembro da minha filha pegar o piniquinho e vir me mostrar. Sabe, a violência que eu fiz desfraudando a minha filha, porque eu vivia elogiando ela, dela, ai que linda, ai que linda. Meu, você não tem que elogiar uma criança porque ela fez cocô no lugar certo ou no lugar que a gente faz. Por quê? Porque é lá que tem que fazer mesmo. Por que que eu tava elogiando a Catarina quando ela fazia aquilo? Porque eu queria que ela saísse das fraldas. Então, assim, é importante a gente entender que às vezes a Catarina, no meu caso, tá, gente, abriu mão de um ritmo que a Clarice tem uma aula sensacional lá na escola de ritmos biológicos, né, Clá? A Clá abriu mão de um ritmo de desenvolvimento natural de excreção dela para me agradar. Vocês percebem aonde entra tudo isso? Comecem a pensar na história de vocês. Que parte de vocês você abriu mão para agradar papai e mamãe? Eu tenho uma amiga, Clá, 15 anos de piano. 15 anos de piano. Se ela passar no lugar que tem piano, ela vira as costas e vai para outro. Tamanho trauma dessa pessoa. Só os pais dela têm orgulho de dizer que ela é formada em piano. Pra quê? Mãe, tó, meu diploma agora é teu. Eu agora quero tocar gaita de boca. Sei lá, tipo, se é que se autoriza, né? Porque tem gente que nem isso se autoriza. Que instrumento você gosta? Nenhum. Tenho pânico, tenho trauma. Ó, quem é que criou trauma? Com a melhor das boas intenções. Gente, tem tanto disso, né, Clá? e é isso, né? E só à medida que eu olho para mim, que eu olho para minha história, que eu reconheço as minhas necessidades e começo a entrar nesse processo de atendê-las, eu tenho a possibilidade de parar de projetar isso nos outros, de forma inconsciente, porque é isso que a gente faz quando a gente está manipulando, quando a gente está chantageando, quando a gente quer tudo ali no controle, tem que estar no controle, por quê? Porque se escapa algo aqui, né? Eu não sei o que fazer, porque o tempo inteiro lá na minha infância eu estava num estado de alerta, de hipervigilância, eu não podia relaxar. Então eu aprendi a controlar todas as variáveis no entorno, por quê? Porque provavelmente cada vez que surgia algo espontâneo, que surgia um sentimento que eu não sabia lidar e que eu precisava de mamãe, mamãe se desorganizava. Mamãe não podia, mamãe provavelmente se enfurecia, colocava a necessidade dela mais forte ainda em cima, e eu aprendi a controlar, a reter, a ficar rígida, a ficar dura, a ficar sempre nesse estado de que nada pode sair do meu controle, né? De que tudo tem que estar perfeitamente funcionando, porque se algo sai do controle, observe como a gente fica. Quem é perfeccionista, quem está o tempo todo controlando, quando algo sai do controle, como é que você fica? Desesperada. Você começa a ter reações, né, inconscientes, Que são, que nem descontroladas, reais são, descontar as né? pessoas. Hã? Né, claro, que nem reais são. Se a gente pensar assim, tá, Sim, e o que que acontece? Não, não, o que que acontece? Não acontece nada. E eu tava com uma amiga muito querida aqui em casa, e ela disse, a gente vai dormir sem lavar a louça? Eu disse, hum? A louça vai ficar na pia? Eu disse, aham. Não acontece nada. O mais que vai acontecer é a gente acordar e lavar amanhã. Mas agora nós vamos dormir. Sabe essa coisa assim de que não vamos fazer? Aí ela relaxou, sabe? Que também tá num processo pessoal muito lindo, mas é tão bonito ver o outro se permitindo desobedecer. E claro, isso que você fala é muito curioso, porque hoje me mandaram um vídeo de um. Ai, não quero falar. Tá, mas de uma pessoa que se diz educador, dizendo: é muito bonitinho, pais, usem a beleza dessa criança. Pera, quero escolher as palavras para as pessoas não se defenderem de mim, tá? Olha que bonitinha eu também, viu?
reconheço o meu processo. Olha que bonitinho, mais ou menos assim. Dizia, em outras palavras, ele dizia, porque a minha raiva tá aqui dessa pessoa que eu vi o vídeo. Ele dizia assim: as crianças são bonitinhas, é uma natureza divina. Eles fazem de tudo para nos agradar. A gente precisa usar isso com sabedoria para direcionar. Peraí. É exatamente isso que eu e a Clarice estão falando para vocês não fazer. Não fazer a necessidade básica de ser amado dos seus filhos para ter o que vocês querem deles. Porque eles devem ser amados simplesmente pelo fato deles existirem. Just this. Só isso. E para eu não fazer isso, Flávia, né? Que é o que a gente já vai caminhando aí também para olhar. Para a gente fazer isso, gente, a gente precisa de verdadeiramente estar disponível para sentir esse ser, para acompanhar esse ser. E para eu sentir, para eu acompanhá-lo na plenitude dele, sem ficar projetando as minhas próprias questões, eu preciso de me responsabilizar pelas minhas dores, pelas E isso é minhas muito necessidades difícil. não atendidas. E é esse o difícil do processo de educação. Porque se fosse fácil, a gente não estaria aqui falando, assim, e se vulnerabilizando e falando, gente, é um passo para frente, 5 para trás, mais 10 para Isso, frente, e nós vamos. e isso é difícil, claro, porque a gente nunca foi desenvolvida a nossa autorresponsabilidade, porque a gente sempre teve que atender a necessidade de alguém, nunca as nossas, em primeiro lugar. Né? E sim, né? Porque, veja, a gente tá no meu curso, a gente está entrando na terceira semana agora, que os pais começam a soltar um pouco o controle, eles começam a ter um monte de medo de ser permissivo. Sabe? É muito bonitinho ver isso, porque aí começa e é um processo padrão de todas as turmas. Então é muito bonitinho a gente ver que quando a gente fica um pouquinho mais próximo da nossa essência, a gente tem medo de ser quem a gente é. Porque quando a gente era quem a gente era, nem sempre. E aí, nem sempre coisas boas aconteciam. E aí eu te pergunto, por que você acha que hoje você está tão desconectado de si mesmo que não sabe quem você é, não sabe se são emoções ou gases, não sabe se está com fome ou raiva, né? Então, tudo que nem a Frozen, encobrir, não sentir, nunca saberá, né? Let it go. Ela canta isso, sabia, Clara? Eu tinha que achar a parte do filme. Eu sempre falo, adoro, sempre vem ela na cabeça. Porque aí a menininha obediente, que era inteligente, que era boazinha, que era a melhor filha, que era a melhor irmã, hoje é a menina sem voz. Isso. Hoje é a menina que não consegue dizer não, né? Porque a menininha sem voz, desvitalizada, que quer agradar todo mundo, não nem sabe mais o que é importante para si mesma. Não se ama, não se respeita, não se vê com Não se dignidade. permite sentir prazer. Não sabe o que é Ó, isso? Né? mas Eu ter claro, prazer. Para que eu amo? O que eu amo? Eu não sei o que eu amo. Eu não sei o que me dá prazer. Eu não sei o que eu gosto, para onde que eu quero ir, para onde que eu vou, qual que é o meu sonho, o que me motiva, o que me faz acordar todo dia. Eu não sei. porque aí que tá, gente. A gente tem uma aula muito linda também lá no YouTube da Escola da Educação Positiva sobre sexualidade. Sexualidade não é minha genital. Não pense aí na tua vulva e no pênis de ninguém, não. A gente está falando de sexualidade que é tudo que me dá bem-estar. Que me dá uma sensação de, não prazer sexual, não, dessa coisa que a Clarissa falou. Então, o que, que é a De primeira coisa que me impulso dá de pra... vida, né? De ir em direção à vida, de me sentir vivo, de me sentir pleno, de me sentir pertencente, conectada com o mundo. Isso é força vital. Então, quando a gente fala desvitalizado, é isso. É E sem imagine força um vital. bebezinho. Isso tem força vital. Imagine um bebezinho, claro. Eu, se fosse um bebezinho, no seio da minha mãe uma fonte de prazer. No colo dela, a melhor sensação de bem-estar do mundo. Dormir pertinho é ali que eu preciso estar para ter o prazer de me sentir segura. Então, assim, tudo isso a nossa sociedade nos afasta. E aqui nós estamos convidando para você para se reconectar, porque estamos todos desconectados das nossas emoções, mesmo assim, a nossa sociedade dizendo assim: a Clarice é forte, nossa, ela passou por tudo aquilo inabalável. Gente, forte não é quem não sente. Forte é quem sente seu medo, é quem sente sua raiva, é quem acolhe sua tristeza e passa por ela e não traumatizada, né? Que é o que a gente ensina muito na escola, né? Que sente a emoção e aí você, por ter tido acolhimento, por ter tido figura maternante, por ter tido amparo, você retorna ao homeostase, ao lugar normal. Agora a gente traumatizou tanto que a gente se segura tanto para não Congelou. sentir, porque se chegar aqui,
eu quebro. Se chegar aqui, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho TOD, eu tenho toque, eu tenho depressão, eu tenho TDAH, eu tenho o que mais? Tudo. Então é bem importante a gente entender que nós somos silenciados, reprimidos na expressão emocional por não poder receber, né, o amor incondicional que a gente esperava e que a gente confiava. Por que vocês acham que vocês têm dificuldade de confiar em alguém? Vocês nasceram confiando, gente. Todo mundo recebeu tudo que tinha para receber, chegou no mundo e olha para uma criança, ele sabe, ele resmunga e ele confia que ele vai ter o que ele tinha dentro do útero. Não é isso que acontecia com você. Porque o próprio pediatra diz, deixa chorando para fortalecer o pulmão, que não é nem um músculo, mas o pediatra diz isso. Não é nem um músculo, a gente não fortalece o pulmão, gente, assim. Fortalece o resto da musculatura, não o pulmão. E aí o que acontece? Para fortalecer teu filho, quando ele resmungar e chorar, esteja lá para ele. E quem está falando isso não é a Clarissa, não. Não é a Flávia, não. É a ciência do desenvolvimento humano, é o trauma. A ciência do trauma é quem está estudando trauma a torto e rolé. Quem está quem está estudando seres humanos que se desenvolvem de forma saudável. Não é quem viveu sozinho e passou. Olha que forte a Clarissa, bancou tudo aquela coisa, aquele desastre, ou sei lá o quê, inabalável. Aí a Clarissa tá lá, com psoríase, com síndrome do pânico, com depressão, infartando. Gente, de 10 causas mortes do mundo, comprovado cientificamente. Quem quiser isso, experiências adversas na infância, vão pesquisar, né, sobre tudo isso. De 10 doenças que mais matam no mundo, 7 são causadas por experiências adversas na infância. Isso quem está falando não somos nós, é a ciência. Então, gente, quando a gente assume tudo isso e a gente entende que a gente foi culpado muito pelas emoções dos nossos pais, pelo descontrole dos nossos pais, simplesmente por eles desconhecerem o desenvolvimento humano, né? Eu bato no meu filho quando ele cai, eu bato no meu filho quando ele fazia xixi na cama, eu pulo no meu filho porque ele brigou com o amiguinho, eu botava o chinelo do lado até que ele comesse tudo. Tudo isso é violência. Não bota outro nome. E aí, como me reconectar, Clarissa? Como entender tudo isso? Agora eu vou abrir e ativar os comentários para vocês entenderem como chegou tudo aí, entende? Por quê? Retomo o que eu e a Clarissa falamos lá no começo. Pare de lutar com o que tu sente. Pare de lutar para ser uma mãe melhor. Pare de lutar. Para de lutar. Você já não está cansado o suficiente? Com isso, eu era cansada, agora eu não estou mais cansada. Agora eu estou acolhendo tudo. Ah, meu Deus. Agora eu tenho preguiça. Bom, vamos lá, Ai, né? que Então, preguiça como que a disso. gente vai fazer? Eu acho que o primeiro, né, o primeiro movimento que precisa de acontecer é esse reconhecimento, né? Porque tudo isso que a gente falou não é assim, ah, eu sou rígida, eu sou só rígida, ah, eu sou autoritária, eu sou só... Não, vão ter atitudes que vão me mostrar, né, uma necessidade de controlar, vão ter atitudes que vão, minhas, né, que vão me mostrar que eu tô entrando na vítima, ou que eu tô entrando nesse autoritarismo, que eu tô querendo, né, oprimir, impor a minha vontade, colocar a minha necessidade na frente da do meu filho, de outra pessoa, enfim. Então, é reconhecer. O primeiro passo é trazer para a consciência, é perceber quando essa criança interior está em ação. É como se você pegasse ela com a mão e, hoje no carro, por exemplo, eu percebi, eu precisei de um wake-up call do meu adolescente, né? Agora é ótimo, maravilhoso, porque aqui que as criancinhas, às vezes, a gente manipula e vai, não sei o que, elas... Mas o adolescente, ele vem com força e ele Os fala. que não foram apagados, né? Porque Exatamente, tem os que foram exatamente. extremamente apagados e estão atendendo às necessidades do pai. Que linda! Ela só estuda, a criança transparente, não pega nem sol. Ai, que lindinha, né? Tá transparente. Então é reconhecer esses padrões, reconhecer esse movimento. E muitas vezes eu vou reconhecer e eu não vou saber o que fazer, eu vou silenciar, eu vou me abraçar, eu vou simplesmente ficar com aquilo e acompanhar, né?
eu vou começar a assumir a responsabilidade por esse movimento inconsciente, né? E por essas reações, por essas atitudes que me separavam desse outro, que são atitudes inconscientes, que estão nascendo dessa dor. E não do meu amor, não da consciência, não de uma interação real, autêntica, na qual eu me permito vulnerabilizar e às vezes falar, não sei. Nossa, filho, a mamãe tá com muita raiva agora. Não tem a ver com você, mas está surgindo. Meu dragão aqui está crescendo, ele está a ponto de cuspir fogo. Antes que cuspa fogo em você, eu vou ali no meu quarto, vou dar uns gritos no meu travesseiro, ou eu vou ali fora e vou bater meu pé forte na grama, porque eu tô sentindo que ele tá vindo e não tem nada a ver com você. Ele tá gritando aqui dentro de mim, sou eu que tô sentindo isso. Então é começar primeiro a reconhecer e depois assumir a responsabilidade que agora você é adulto e você pode cuidar desse movimento, né? Como a Flávia falou, eu paro de negar. Nossa, eu tô sentindo raiva. Nossa, filho, você tá falando assim comigo? Eu tô com medo, eu não sei o que fazer. Ô, fulano, eu preciso de sentir isso aqui. Tá difícil para mim. Eu tô me sentindo desorganizada, perdida. Tô com medo. E para isso, claro, tem que ter uma honestidade muito grande, parar de olhar para a criança como um problema e ver eles como um potente espelho para a Isso. tua verdade. E às vezes a tua verdade não é bonitinha, não. A minha, pelo menos, não é, sabe? Tipo, eu tenho que olhar para ela com muita coragem, assim, para acolher e integrar ela a mim. Então, assim, claro, eu queria dar uma dica para todo mundo que está aqui escrevendo para a gente que comece a registrar, como por exemplo, quando minha filha é dominada pela amiga, eu bato nela. Então eu faço com a minha filha exatamente o que eu não quero que a amiga faça. Olha o padrão aí, né, dos comentários, né? Então é importante o quê? Eu preciso registrar e escrever. E aí o segundo passo, comecem a escrever todas as violências de vocês. E tudo que vocês querem parar. Principalmente parando de ver filho de vocês como um problema. Se vocês conseguirem fazer isso, Como vocês já vão... responsáveis pelo seu sofrimento, pelo que está Isso! sendo movimentado. A criança, ela não é responsável pelo seu sofrimento. Primeiro que a gente é adulto, a gente escolheu ter um filho, para começar a conversa. E outra coisa, por exemplo, tem mais um modelo de criança interior ferida que eu estou vendo nos comentários e eu queria explicar, Clarissa, que é o modelo do pensamento rígido, que é o 880. Eu gosto de azul, não é o amarelo, né? Já começa aquelas coisas assim. Então, assim, gente, peraí. Quando a gente fala de elogio, não quer dizer que você nunca vai dizer para tua filha, que nem eu falei para minha filha hoje, filha, teu cabelo ficou lindo vermelho, uau, ficou sensacional. Peraí, mas não posso elogiar minha filha. Uau, quem tá falando que não? Eu tô querendo receber algo dela quando eu falo isso? Não. É genuíno, é de coração. Então, por favor, cuidado com o pensamento 880, que vem de mães muito rígidas, que é certo e errado. Isso pode, isso não pode. Ih, solta, gente. Entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Tá bom, gente? E aí, claro, registrar isso é muito importante. Segundo passo que a Clara já falou, eu só vou repetir, que é assumir essa responsabilidade por criar novas habilidades para responder e principalmente trilhar novos caminhos. Essa responsabilidade não é assim. Porque o que tem muito na nossa sociedade? Claro, vou falar. Não queria falar, mas vou falar. Vamos medicar essa criança para facilitar a nossa vida. Vamos diagnosticar e medicar essa criança. Vamos deixar no tablet, vamos deixar dentro do quarto, vamos facilitar a nossa vida. Por quê? Porque me envolver dói. Pega um adolescente que já vê toda a tua verdade, que você já plantou uma infância inteira violenta, que nem a Clá falou. Talvez o Lucas, que é o pequeno dela, não falasse as coisas daquele jeito. Porque o Lucas também teve outra mãe, né, Clá? O Com João certeza. é o mais velho, que é adolescente, hoje vem escancara. Sim. Agora, foi tudo que a Clá plantou, tudo lá. E é muito bom. Agora, se a Clá tivesse no ciclo de criança interior ferida dela, que vai estar presente e às vezes assim, ela ia dizer, como ousa, Piá, falar assim, agora desce desse carro e vai a pé. Não vou te levar. Ó, Não, criança interior ferida de 5 isso, anos. gente, e é muito interessante a gente reconhecer, porque assim, não é que isso
nunca mais vai passar na sua cabeça. Esses impulsos vão surgir. E é isso que eu tô escancarando para vocês aqui, né? O impulso Isso. surgiu, tipo, o que que esse menino marmanjo devia ter ido de bicicleta, não sei o quê, tô levando ele na aula, pegando o boi que tá indo de carro, não sei o quê, é o tanto de menina indo de bicicleta pra escola que... Vem esses impulsos agressivos, vem esse discurso enganado. E é exatamente sobre esse reconhecimento, essa capacidade. Essa dor é minha. Eu vou ficar aqui com isso. Não é sobre ele. E Deixa ó, eu me veja, acolher. a Clá não ficou lutando contra isso e nem controlando. A Clá integrou e acolheu. Percebe a diferença? Porque aqui teve um comentário assim, Clá, eu controlo, luto e ainda e acaba explodindo e violentando meus filhos, uma mãe escreveu aqui. Então é importante o seguinte, para a gente conseguir maternar, se eu ainda sou rigorosa, se o meu discurso interno comigo mesma, eu erro, como você se sente quando erra? Ai, gente, olha o que eu fiz. Putz, que merda, esqueci tal coisa. Ou eu me chicoteio e aí eu invento uma desculpa para justificar o meu erro, dizer, claro, errei. Nossa, olha o que eu fiz, esqueci. Como que a gente pode focar em solução em vez de, né? Porque nem aquela coisa que eu brinco com meu marido assim, a Catarina tá gripadinha agora. E o meu marido vem assim, de quem será que ela pegou essa gripe? Eu falei, amor, o que vai mudar a gente saber de quem pegou? Nós vamos lá culpar essa pessoa? O que vai mudar, entendeu? É um vírus. Pegou, entende? Então, assim, essa doença está nos convidando a ficar mais quietinhos em casa, cuidar mais ainda da nossa alimentação e estar mais juntos. Vamos fazer o que essa doença nos impõe a fazer para que a gente talvez, diminua. Aí ele, né? Mas assim, o automático, é isso que a Clarissa falou, sempre vai ter, punitivista, né? Então, aqui nós estamos convidando vocês para começar a parar de lutar e parar de controlar. Eu não acredito em controle das emoções. Eu acredito em responsabilidade, integrar e acolher. Então, claro, gente, para todo mundo que está aqui, que vai estar no evento presencial da Escola de Educação Positiva, vocês ganharam o CCI de presente, que é o Caminho de Conexão com a Criança Interior, que começa um processo que não é cura de criança interior. E se alguém está te vendendo cura de criança interior, foge, Bino, que é cilada, né? Não vai nessa. Então, assim, se você vai sair transformada disso? Não, muito provavelmente vai sair bem mexida e mais consciente dos teus próprios processos. Isso eu e a Clarissa estamos fazendo. Agora, quem se inscreveu também na Escola da Educação Positiva, no primeiro lote lá, Da também ganha o certificação CCI em atuação e atuação consciente. Isso. Também só na atuação consciente, só no primeiro lote. Já vai receber o e-mail e vai começar o curso com a gente, comigo e com a Clarissa, dia 7 de setembro. Tem a aula inicial ao vivo, comigo e com a Clara. Outra coisa, por já ter essa galera, nós temos 40 vagas promocionais, apenas 40 no link do perfil. Depois a gente, né, no primeiro lote. Depois abre o segundo lote. É isso, claro? Isso. Eu só preciso de falar uma coisa. Eu quero explicar como é que funciona o caminho de conexão, então, para vocês, gente, para vocês entenderem, né? Que às vezes tem gente chegando aqui e nunca viu. Então, é a primeira vez que a gente vai lançar esse curso esse ano. Não sabemos se a gente vai lançar mais esse ano. Provavelmente não, às vezes ano que vem, enfim, não sei. Mas é a primeira vez que a gente está lançando esse ano. Então, bem legal se vocês quiserem aproveitar a oportunidade. Como que funciona o caminho de conexão com a criança interior? É um curso muito prático. A gente tem uma primeira aula ao vivo que a gente vai apresentar slides para você, uma aula bem organizadinha que a gente vai falar para vocês sobre a teoria da criança interior. É uma aula de quase 2 horas de duração que a gente vai ficar junto e falar sobre a teoria desse caminho, né? Da criança interior, para que vocês entendam essa dinâmica, tá? Que foi estabelecida lá atrás e como que até hoje ela está atuando. Então, a gente vai fazer isso bem detalhadamente nessa primeira aula. Depois disso, vocês vão receber um e-mail por dia. Nesse e-mail, você tem um link para uma plataforma. Nessa plataforma, você escuta um áudio e lê uma orientação, tem uma imagem, algumas orientações para uma prática. Tem um convite prático por dia. Então, durante 21 dias, você vai receber 21 e-mails com convites práticos, com caminhos para você
conectar com a sua criança interior. E tem atividades desde olhar para sua história de vida, de revisitar fotos, de dançar, de revisitar músicas da sua infância, de fazer caminhada, enfim, uma série de atividades práticas para você experimentar essa conexão com a criança que você foi, para ir ampliando a sua consciência, a sua percepção desses padrões que a gente está falando e entendendo como que essa criança cada vez mais ela se manifesta na sua vida e como que você pode fazer esse caminho de acolhimento e de materná-la a partir dessas atividades práticas. E além desses 21 convites que vocês vão receber por e-mail, que está tudo detalhado lá na plataforma, a gente vai acompanhar vocês em mais 3 encontros ao vivo. Então, tem a primeira aula teórica e outros 3 encontros ao vivo comigo e com a Flávia para gente de mentoria, que a gente vai escutar as questões de vocês, que a gente talvez traga alguma dinâmica, alguma possibilidade da gente conversar, se olhar nos olhos, abrir o microfone, vocês trazerem as questões de vocês. Então, a gente vai estar junta no Zoom e trocando para aprofundar no processo aí de cada uma, né? De uma forma que beneficie ao grupo todo, né? Um processo grupal, obviamente, mas a gente vai estar ali disponível em cada um desses 3 dias também, que é dia 14, dia 21 e dia 28 de setembro. Então, são 4 quartas-feiras, começando dia 7 e terminando dia 28, que são encontros ao vivo com a gente, mais esses 21 dias de prática aí para vocês. E é muito potente, são práticas que a gente faz até hoje, né? Às vezes eu esqueço, Claro. Daqui a pouco eu volto e faço de novo. Então é um processo muito lindo. Claro, quantos grupos a gente já fez? Não sei se foi 7 ou 8. 8, eu acho. Esse é o 8º grupo, né? Então é só práticas. A única teoria é isso que a Clarissa falou, que é Primeira. a aula inicial. Mas, e aí, Sim, o seguinte, e o pergunta essa... e resposta, né? Assim, Mas a mentoria, é claro que a gente vai olhando, mas olhando para as questões que forem emergindo no grupo, né? O que está vivo aí, o que vocês têm dúvida, o que está surgindo, o que está movimentando, como que eu faço com isso, como que eu faço com aquilo. É bem essa troca aí nas mentorias. Isso, a Dani está pedindo se o encontro é presencial. É tudo online, Dani. Gente, vocês que são meus alunos que estão aqui da mentoria do audiocurso Pais Ajudam Pais na Prática, aproveita essas 40 primeiras vagas aqui, porque o que acontece? Flávia, eu não sei se eu me inscrevi, em qual me inscrevi. A gente sabe se você se inscreveu. Você vai receber um e-mail para quem é da atuação consciente, tá? Para quem é educador parental pela escola. Já recebeu e-mail. Se tu não recebeu, tu não ganha, mas aí, ó, dê esse presente para você, clica no link, aproveita as primeiras, as últimas 40 vagas que a gente tem no valor do lote 1. Aí, quarta-feira que vem, já muda o valor, gente, então aproveita, vai ficar carrinho aberto para vocês, tá? Quem é do curso, a Simone, aproveita as 40 primeiras vagas, tá? Para qualquer turma do Pais Ajudam Pais, para qualquer turma do Pais Ajudam Pais, não vai ter valor diferencial, gente. Por quê? Porque, primeiro, tem vagas limitadas, tá? Porque o Perguntas e Respostas é riquíssimo. Por quê? Nossa, olha lá, a Simone fez uma pergunta e eu vivia isso também, nem me tocava, né, Clá? E aí eu registro isso e vai abrindo o horizonte a partir das trocas e das respostas e de como nós vamos falando em grupo e a gente vai começar a cada vez mais se ver negando, gente, porque vocês vão chegar todas assim, ó, não conseguindo ver, não conseguindo acolher. É um processo muito lindo e vocês vão ter acesso a todas essas práticas por um ano para poder refazer que nem eu e a Clarissa. A gente refaz aquelas práticas. Hoje, por causa que, claro, a gente começou a falar do CCI de novo, eu já fiz uma caminhada, né, num lugar que é uma prática, com uma intenção. Então, assim, tem muita coisa importante. Então, ali, ó, a Polly, que é da nossa equipe aqui do Pais Ajudam Pais, já falou. O link está na bio, né? O link já está na bio. Isso mesmo. Como faz inscrição? Link na bio. Eu e a Clá agora queremos deixar esse convite muito especial para vocês passarem a próxima live com a gente. Clá, muita gente me pedindo assim, Flá, não lembro da minha infância, o CCI vai ser para mim? Eu acho que esse tema a gente podia fazer uma live sobre ele. Você aceita falar comigo sobre isso? Então, eu e a Clá vamos fazer uma live porque não lembro da minha infância, tá? E aí, o que se não lembro da minha infância, o que eu vou falar de criança interior se eu não lembro?
A Clarice falou no Ou começo dessa live então, que a tua criança, minha infância, que a criança minha interior infância era foi guardiã dessa maravilhosa. memória. Ou então, minha infância foi ótima. Preciso fazer esse caminho de conexão com a criança interior, né? Foi tudo bem, nossa, tem uma infância super feliz. Vamos lá que você vai ver algumas É. coisas, né? Observa como está a sua É, relação com seus filhos, observa as suas relações hoje e me diz se verdadeiramente está tudo bem. Então, como tá, né? A sua realidade hoje pode te dar pistas de padrões, de questões que foram vivenciadas lá atrás. por isso que a Clá falou que a nossa criança interior é guardiã de uma maravilha, de uma essência, e ela também, ela está à frente das nossas emoções. Então, quem vai fazer o curso vai aprender isso muito direitinho, e é importante que vocês entendam, principalmente a base e a linha pedagógica que a gente fez no teórico, para que a gente consiga viver isso. E não é algo que vocês vão praticar, tá? Mas saibam que é importante a gente entender. São 21 dias seguidos, onde vocês vão ter o aplicativo no celular, vão receber o e-mail, o áudio e vão ter convites. Ai, Flávia, não pude fazer. Peraí, faz ali, faz 2 no mesmo dia. E outra, o exercício do dia 1 você vai fazer junto com o dia 2, porque vai ser uma forma de você se conectar com a tua criança interior e, sem dúvida, com a sua criança também. Esclareça onde está o link, please. Não vejo na bio da Flávia. Gente, peraí, deixa eu mostrar para vocês aonde está o link. Deixa eu ver se eu consigo aqui, claro, antes da gente fechar, só porque muita gente tem dificuldade mesmo. Se eu consigo mostrar aqui no meu tablet. No Olha meu só. perfil eu coloquei também. Isso, mas vocês estão vendo o meu. Ai, aqui tem a luz. Vocês estão vendo o meu perfil aqui? No Então, meu perfil tem um link que é azul. Esse link é clicável. Quando eu clico, já está lá. Caminho de conexão com a criança interior. Inscrições abertas. Tá, gente? pronto. Então, olha só. Já deu para ver no meu tablet. Eu clico aqui para me inscrever. Garanta a sua vaga. Vai explicar, inclusive, para vocês entenderem o que vocês estão comprando. Ó, estão comprando isso. E fiquem atentos às datas. Vai acontecer às quartas-feiras, que a gente vai mudar as live aulas do Pais Ajudam Pais, porque a gente vai ter isso aqui, e aí você vai ler tudo que vai aprender tá tudo explicadinho. Tá no Insta da escola, tá no Insta da Clarissa, os 21 dias, como é que vai ser, a perguntas e a resposta, tá tudo, gente, tá a coisa mais lindinha aqui, ó. E aí o primeiro lote que só tem 40 vagas, porque por causa dos bônus, ele é de 497 até encerrar essas vagas. Encerrou as vagas, daí também a gente já aumenta ou não. Acho que é isso, né? Porque só as 40 Aumenta. vagas, né? O valor vai mudar. Com o Pouquinho, mas aumenta. desconto é esse mesmo, 400 e pouco, é esse mesmo. Com desconto é isso aqui. Aí, quando acabar as 40 vagas, a gente aumenta né? Claro, a gente vai aumentar o desconto. Tem algumas declarações aqui, e aí você clica em Quero Participar, entra aqui, você vai ter um grupo do caminho de conexão com a criança interior, comigo, com a Clarissa, que já vocês vão entender como vai funcionar até o dia 7, vocês vão enviar as questões de vocês ali, a gente vai se apresentar ali, então vai ser um lugar muito importante, por quê? Porque dia 7 começa. E a gente quer vocês no grupo já o quanto antes para organizar tudo isso, né, Clá? Sim, é isso. Esperamos Gente, vocês. muito obrigada por todos vocês aqui. Beijo enorme. A Clá prometeu, vocês viram a gente falar uma live sobre Não Lembro da Minha Infância, vai ter em breve. Me acompanhem lá nos stories que a gente avisa para vocês certinho, tá bom? Beijo, Beijo, Flá, gente. beijo, Já pessoal. tô na aula, beijinho. Fala, Clá, desculpa te interromper. Não, falei beijo, Flá. Tá. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Clá. Beijinho.